Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Compartilhar a palavra do Senhor é sempre uma alegria e é sempre com muito temor. Porque antes de compartilharmos a palavra de Deus convosco, Deus fala ao nosso coração. E Deus nos confronta, Deus nos ensina, Deus nos disciplina para o louvor da sua própria glória. E hoje eu creio que não vai ser diferente, porque o texto que vamos olhar nesta noite, ele faz parte de uma das epístolas que compõem o Novo Testamento. Bom, essa epístola é considerada como a maior e mais pessoal epístola do apóstolo Paulo. O maior missionário, o maior pastor, o maior plantador de igrejas que já pisou nessa terra, o apóstolo Paulo. Meus irmãos, é interessante nós notarmos que depois de Jesus Cristo, o nosso Senhor, este é o homem que mais impactou vidas sobre a terra, em várias localidades. Este é o homem que Deus usou profundamente em suas mãos. Como eu disse, Jesus Cristo é o Senhor, mas Paulo foi o homem que mais plantou igrejas em todos os lugares. Foi ele quem mais se dedicou a servir ao Senhor com a sua vida, sem custo para ele mesmo, no aspecto de que ele simplesmente se deixou levar, independente do que ele iria passar por causa do Evangelho. Certamente, meus irmãos, todos nós devemos conhecer este homem e a sua trajetória de vida. É interessante notarmos que ele nos legou 13 cartas que compõem o Novo Testamento, ou seja, mais da metade do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo quem deixou para o nosso deleite. Eu estou falando, sim, deste homem, um apóstolo Paulo, que antes de Paulo era Saulo de Tarso, mas que foi transformado pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, e então ficou conhecido como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. A passagem que nós vamos olhar nesta noite, ela encontra-se nos versículos 9 a 11 do primeiro capítulo da Carta da Alegria, ou seja, de Filipenses, a carta que explode em alegria do começo ao fim, embora Paulo esteja preso em Roma, embora Paulo esteja aprisionado em uma prisão marmetina em Roma. Nesta porção do texto que nós vamos ler nesta noite, nós vamos ver a intercessão do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, a intercessão para aqueles irmãos, para que eles crescessem no pleno conhecimento da fé e para que eles provassem as excelentes coisas e serem também inculpáveis no dia do Senhor Jesus Cristo. É uma oração de intercessão que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos direcionar nessa noite. Por gentileza, tome a sua Bíblia, aquele que tem ela de forma impressa ou aquele que tem de forma digital. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso de número 9. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença, clamando a Sua misericórdia, clamando o Seu Santo Espírito para que Ele nos auxilie, para que Ele nos ajude, Senhor, a expor a Tua palavra. Que ela seja eficaz, ó Senhor, aos ouvidos que ouvem, que ela seja transformadora em nossas vidas e que possamos entender a largura, a altura e a profundidade da Tua palavra, para que possamos prosseguir para o alvo, a carreira proposta, a fim de glorificarmos o Teu nome em todas as circunstâncias. Ó Senhor, nós dependemos de Ti, nós dependemos do Teu Espírito Santo para compreender,
Por isso, Senhor, coloca-nos cativos à Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, à voz do Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa usar mais uma vez, ó Senhor, a minha boca, para transmitir a Tua palavra, como João disse, ó Pai, há muito tempo atrás: importa, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça e que a Tua palavra alcance guaridas, Senhor. Abençoe o Teu povo mediante a Tua palavra, mediante a intercessão que Paulo direcionou aos irmãos de Filipos, ó Pai, e da mesma forma que eles foram confrontados, da mesma forma que eles foram, Senhor, instruídos por Paulo, que possamos nesta noite então sermos instruídos e confrontados por meio da sua palavra. Assim eu oro e agradeço em Cristo Jesus. Amém, Pai. Bom, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra alguns aspectos que são primordiais para o desenvolvimento da nossa caminhada cristã. Todos nós precisamos compreender aquilo que Paulo está intercedendo, aquilo que Paulo está orando para essa comunidade tão amada, para essa comunidade tão querida, que eram os irmãos de Filipos, a primeira igreja da Europa. Foi ali na Macedônia, em Filipos, que nasceu a igreja de Filipos. Então, nesta noite, o primeiro aspecto que essa leitura que acabamos de ler nos mostra é que todos nós, como os filipenses, eles devem viver uma vida cristã com sinceridade e alegria de coração. É impossível viver a vida cristã sem ser de forma sincera, sem ser de forma intensa e sem ser com alegria. Se nós vivermos a vida cristã sem alegria, nós já não entendemos o que é o Evangelho. Nós não entendemos o que é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas ao olharmos para o texto que acabamos de ler, nós podemos ver que a esperança de Paulo em relação aos filipenses é uma esperança de cuidado, é uma esperança para que eles cresçam. Ele ora para que eles vivam com sinceridade e que eles também vivam essa sinceridade, porque foi isso que Paulo ensinou a eles. Então ele tem essa expectativa de que eles vivam em sinceridade, porque foi isso o que Paulo ensinou aos irmãos de Filipos. Devemos notar a importância da oração de Paulo, pois é um clamor em favor desses irmãos ali em Filipos. Paulo está intercedendo, Paulo está clamando não por ele, mas pelos irmãos que estão em Filipos. Devemos lembrar que Paulo está preso. Paulo está em uma prisão mamertina. Paulo ouve as notícias da igreja de Filipos por um certo irmão que vai levar uma colaboração para ele. E então Paulo, de imediato, o que ele faz? Ele ora, ele se coloca em oração para aqueles irmãos de Filipos. Paulo intercede por aqueles irmãos. Paulo pede em sua oração para que o amor dos filipenses aumente cada vez mais e que sejam multiplicados os conhecimentos e a percepção para que eles possam discernir o que é melhor, a fim de que eles possam ser puros e irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, a oração que Paulo está levantando a Deus em favor dos filipenses é para que eles tenham discernimento, para que eles cresçam. Essa é uma oração que nós devemos ter em nossos lábios, pedir ao Senhor discernimento daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus está agindo. Ele ora para que eles possam discernir o que é melhor, a fim de que eles sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Em sua oração, meus irmãos, Paulo, ele está clamando para aqueles irmãos, para que eles exerçam o dom que Deus lhes deu, para que eles exerçam este dom com responsabilidade. Paulo clama para que eles possam ter o discernimento, para que eles possam entender aquilo que eles receberam de Deus e para que eles possam ter responsabilidade no que diz respeito àquilo que Deus lhes deu. Na verdade, então, a oração de Paulo, toda a sua oração está relacionada ao ato de discernir o dom de Deus que eles receberam. E que dom é este? Devemos notar que o dom que Paulo se refere é o dom do amor. É o dom do amor, ou seja, a caridade. E aqui nós conhecemos muito, já foi se falado muito acerca dessa palavra grega, é o ágape. É o dom
de amar incondicionalmente, é o dom de doar-se incondicionalmente em favor do outro. É o dom de olhar pelo outro sem se importar consigo mesmo, mas se importar com o outro, por aquele que você intercede, por aquele que você clama, por aquele que caminha junto com você, lado a lado. Esse amor não é sentimento, esse amor não é desejo, não é emoção. Antes, ele é a prática da solidariedade e a colaboração ativa que reina entre os cristãos. Nós vamos ver isso em outro texto, o texto de Lucas, Atos dos Apóstolos, um texto bem conhecido, capítulo 2, dos versos 42 ao verso 47, vai expressar essa relação de comprometimento entre os irmãos, o cuidado que eles tinham uns com os outros. Atos 2, 42 a 47, nós vemos isso. No princípio da igreja, no começo ali, quando a igreja de Atos estava se desenvolvendo, quando a igreja de Atos estava crescendo, quando a igreja de Atos estava se expandindo, eles amavam uns aos outros com singeleza de coração. Eles se importavam uns com os outros, eles se dedicavam em amar uns aos outros. Aqui então vemos que a prática da verdadeira comunhão é a principal característica dos cristãos. Esta é a prática da verdadeira comunhão, amar uns aos outros. Paulo pede que continue crescendo essa capacidade de colaborar ativamente. Pede que essa atitude cresça de maneira inteligente, que a caridade dele seja bem inspirada, feita com critério e com inteligência. Olha como Paulo intercede e clama em favor da igreja. Ele não faz uma oração ao léu. Ele não faz uma oração sem sentido. Paulo não faz uma oração por si, mas Paulo ele tem um foco em sua oração. Ele sabe o que ele está orando. Paulo conhece a circunstância daqueles irmãos Filipos. Ele sabe da sua oração. Ele sabe qual a necessidade daqueles irmãos. Então Paulo se coloca diante de Deus para clamar em favor da vida daqueles irmãos. Vemos de maneira clara que Paulo usa um termo que para ele é o resumo de toda a vida cristã, de toda a sabedoria cristã. Para ele, esse termo que ele usa, ele é um termo que dá o núcleo da moral cristã. Ele está usando o termo que diz respeito ao discernimento. Discernimento. Meus irmãos, o que importa, antes de tudo, é saber discernir corretamente. Saber compreender como Deus está agindo de maneira correta em nossas vidas. Não Deus, mas nós precisamos compreender como Deus fala e como Deus age em nós e através de nós para o louvor da sua própria glória. Nós precisamos lembrar que nós somos instrumentos de Deus. Deus escolhe pessoas e usa pessoas para o louvor da sua glória, mas nós precisamos compreender, nós precisamos entender como Deus age em nós e através de nós. Discernir é de saber descobrir e escolher aquilo que Deus quer em um determinado momento. Veja bem, o momento que Paulo está orando aqui diz respeito à circunstância que a igreja de Filipos estava passando. Paulo está preso, mas ele recebe notícias daquela igreja e prontamente o que ele faz? Ele vai murmurar? Ele vai se queixar? Não. Prontamente ele vai clamar em favor daqueles irmãos. Interessante notar isso, né, pastor? Porque agora há pouco o senhor falou a respeito que sexta-feira nós vamos ter reunião de oração. Nós precisamos nos importar uns com os outros. Nós precisamos nos dedicar uns aos outros. Isso é igreja, meus irmãos. Ter comunhão uns com os outros, isso é igreja. Igreja não é o que nós fazemos aqui domingo após domingo. Essa é uma parte da igreja, uma parte do culto. O teu culto é cotidianamente. O teu culto não é apenas um domingo. O teu culto tem que ser de segunda a segunda. Não é apenas um domingo. A semana começa no domingo, mas ela não acaba no domingo. Ela apenas começa no domingo. O nosso culto deve ser constante.
importante, como eu disse, discernir é saber descobrir e escolher aquilo que Deus quer num determinado momento. Assim como os filipenses, cada cristão aqui presente deve provar pela régua da palavra de Deus o certo do errado. Nós precisamos, através do conhecimento da palavra de Deus, através das verdades da palavra de Deus, saber discernir o que é certo do que é errado. Como cristãos, essa é a nossa obrigação. Saber discernir. E discernimento é algo que todo cristão deve desenvolver. Não vem da noite para o dia. Discernir as coisas não acontece de uma hora para outra. Não acontece como um estalar de dedos. Discernir exige disciplina. Discernir as coisas acerca do reino de Deus exige disciplina. Nós precisamos conhecer a Deus, e o único meio de conhecer a Deus é por meio da sua palavra. Nós precisamos gastar tempo com sua palavra para conhecer os seus desígnios, e então esses desígnios aplicarem em nossas vidas para o louvor da glória de Deus. Assim nós somos chamados para viver para o louvor da glória de Deus. O discernimento é algo, como eu disse, que todos nós devemos conhecer, e é algo que devemos desenvolver, pois aqueles que sabem discernir podem desenvolver o cuidado da igreja, ou seja, o cuidado com o corpo de Cristo. Quando nós compreendemos como Deus está trabalhando, como Deus está agindo, quando nós discernimos circunstâncias que acontecem no seio da igreja, então nós podemos, à luz da palavra de Deus, ser instrumentos na mão de Deus para que o evangelho prossiga para o alvo, para que o evangelho alcance a verdade proposta no coração daqueles que o ouvem. Como vimos há pouco, Paulo usa a expressão ágape, que é o amor, é amor na afeição de Cristo, é um amor que interessa-se realmente pelo outro, como eu disse há pouco, é um amor que coloca o outro à frente de si mesmo. Você se importa com o outro antes de se importar consigo mesmo. Esse amor, ele expressa de forma que você deseja ajudá-lo, você deseja conduzi-lo ao alvo, que é a glória de Cristo, que é a glória de Deus. Por isso, esse amor precisa de conhecimento e de percepção clara da natureza da situação do outro. Lembra que eu disse que Paulo conhecia as circunstâncias dos filipenses e por isso ele orava por meio dessa circunstância? A oração dele tinha um foco. Aí eu te pergunto, a sua oração tem um foco? A nossa oração tem um foco? Se não, nós precisamos rever de que maneira nós oramos. De que maneira nós nos colocamos diante de Deus para orar. A percepção clara dos meios pelos quais, de fato, se pode ajudar é interior e também exteriormente. Ou seja, é espiritual, interiormente, e ela também é fisicamente expressa na prática cristã cotidiana. Não é apenas no mundo espiritual, mas é no mundo material. É uma prática da fé e uma prática da verdade cristã no dia a dia. Devemos notar que a linha de raciocínio de Paulo acerca do conhecimento está se referindo ao conhecimento das coisas de Deus. Ou seja, é um conhecimento religioso, é um conhecimento espiritual e é um conhecimento teológico. Quando eu falo teológico, estou falando teocêntrico, ou seja, Deus no centro, Cristo no centro, não é o homem. É Deus, é o Espírito Santo e é Cristo no centro. Nós compreendemos Deus porque Cristo morreu na cruz, e porque Cristo morreu na cruz nós recebemos o Espírito Santo, então nós temos plenas condições de compreendermos os desígnios de Deus. Por causa da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Porque se não tivéssemos o Espírito Santo, jamais compreenderíamos a Deus. Porque a sua palavra é clara em dizer que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, e as coisas carnais são carnalmente. Nós precisamos entender que a vida cristã não é apenas vir domingo após domingo ao culto e acha que está tudo bom. Não está bom. A vida cristã, ela é progressiva. Todos os dias. Em todo o tempo. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar em todo o tempo. Não é apenas quando somos convidados, mas é em todo o tempo para o louvor da glória de Deus.
para o louvor da glória de Deus. É um conhecimento religioso, espiritual e teológico. Aqui então devemos ir mais fundo, devemos olhar com mais apreço, não ficar apenas na superfície daquilo que a palavra de Deus diz. E para tal eu gostaria de seguir a linha de raciocínio de A.D. Moutier, um comentarista do Novo Testamento. Olha o que ele diz, quando ele diz que para este conhecimento há pelo menos 4 aspectos daquilo que Paulo está dizendo. Esse conhecimento é o meio da salvação, pois a salvação ela é descrita como conhecer a verdade. Esse é um aspecto da salvação. 1 Timóteo, capítulo 2:4, e 2 Timóteo 2:25 e Hebreus 10:26. Olha o que diz o texto. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Verso 4 de 1 Timóteo capítulo 2. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Versículo 25 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, em outras palavras, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi em vão. Versículo 26 do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Meus irmãos, devemos lembrar, à luz da palavra de Deus, que conhecimento é uma marca do próprio cristão, conforme vemos em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 2. Olha o que Pedro escreve. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, graça e paz vos sejam aumentadas, graça e paz cresçam em sua vida. É isso que Pedro está dizendo. Mas veja bem como ele começa o verso, eleitos, ou seja, escolhidos, separados, chamados. Deus convocou cada um daqueles que aqui estão para o louvor da sua glória. Deus chamou-nos. Isso é um privilégio, meus irmãos. Nós não devemos olhar para o Evangelho, olhar para a palavra de Deus apenas como um texto bíblico, não. Nós devemos olhar para a palavra de Deus como Deus falando conosco e entendermos que Deus, Ele mesmo nos chamou. Ele mesmo lhe convocou. Ele mesmo escolheu você para fazer parte do seu povo. Isso é um privilégio. Como servos de Cristo, devemos ter a compreensão que conhecimento é uma das evidências do crescimento cristão. Conhecimento é uma evidência. Tem alguns textos para nós confirmarmos isso. Olha o que diz Colossenses 1:10, Colossenses 2:2, Colossenses 3, de 1 a 10, 2 Pedro, de 1 a 8. Olha o que diz o texto. Verso 10 de Colossenses 1. A fim de viveres de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Verso 2 do capítulo 2 de Colossenses. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente os mistérios de Deus, isto é, Cristo Jesus. Devemos compreender a Cristo Jesus. Colossenses 3, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Em glória, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é ela? Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas, meus irmãos, vem a ira de Deus sobre os filhos da
desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, como fostes feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida cristã. Esse relato é o relato da prática da vida cristã. Deus nos chamou para vivermos assim. É fácil? De maneira nenhuma. Não é fácil, meus irmãos, porque nós estamos inseridos em um mundo complicado, em uma época complicada, onde as coisas estão acontecendo rapidamente, onde as coisas estão se desenvolvendo rapidamente. Então nós precisamos estar atentos. Finalmente, conhecimento é o estado do cristão que atingiu a plena maturidade, conforme podemos ver em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. É para isso que nós somos convocados, para alcançarmos a maturidade cristã, para alcançarmos a maturidade e o progresso da fé em nossas vidas. Não é algo de uma hora para outra, como eu disse. Não, meus irmãos, exige tempo, exige gastar tempo com a palavra de Deus. Amados, e aqui eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que o amor não é cego e nem é um sentimento. Antes, o amor deve aumentar o pleno conhecimento e a toda a percepção da verdade. Isso é o aspecto do amor. E na mesma linha de raciocínio, William Barclay, comentarista do Novo Testamento, diz: o amor é sempre o caminho do conhecimento. Quando amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amarmos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dela. Se amarmos Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais intensamente. Isso demonstra como amamos a Cristo. Isso demonstra como amamos a sua palavra. Se amamos de fato a sua palavra, o nosso desejo é conhecê-la. O nosso desejo é vivê-la. O nosso desejo é deixar que essa palavra leia as nossas vidas. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus. Mas eu diria, será que nós temos deixado a palavra de Deus ler a nossa vida? Porque a partir do momento que a palavra de Deus ler a nossa vida, nós seremos confrontados por ela. Nós não vamos ficar procurando passagens específicas no texto que nos agradam. Não, nós vamos ser lidos pela palavra de Deus, e ela vai mostrar o que é que nós temos que mudar e como temos que mudar. Quando amamos, nós nos importamos intensamente com aquilo que amamos. Desta forma, devemos entender que o amor não é um sentimentalismo piegas, ou seja, não é um sentimentalismo exagerado, não é um espiritualismo exacerbado, não. O amor, ele é um sentimentalismo, ele é uma atitude prática da vida cristã aonde estamos inseridos. Mas ele é uma atitude que é nutrida pelo conhecimento, pela percepção. Quanto a isso, devemos dar atenção a que Motier diz a respeito. Crescemos na proporção em que conhecemos. Sem conhecimento da salvação, não haverá progresso rumo à maturidade. Se não conhecermos o Senhor, como poderemos amá-lo? Eu vou abrir um parênteses. Se você não conhece a sua esposa, como você pode amá-la? Se a sua esposa não te conhece, como ela pode te amar? Meus irmãos, nós precisamos, como um relacionamento é construído dia após dia, conhecendo momento após momento
e esse amor vai aumentando progressivamente. É um retrato do nosso relacionamento com Cristo. Se nós gastamos tempo com Cristo, nós o amaremos e nós o conheceremos. Se nós não gastarmos tempo com Cristo, nós não o amaremos, nós viveremos uma farsa e nós não deixaremos que Ele seja expresso através de nossas vidas, porque não o amamos. É como 2 mais 2 é 4, meus irmãos. Não há outro meio de conhecer a Cristo senão por meio da sua palavra. No entanto, quanto mais o conhecemos, tanto mais o amamos. E a verdade é um ingrediente essencial na experiência da vida cristã. Sendo assim, todo cristão deve ser um estudante da palavra de Deus, pois para ser um cristão é preciso conhecer a verdade. E como você vai conhecer a verdade? Lendo a verdade, gastando tempo estudando a verdade. Crescer como um cristão é crescer na verdade para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, nada impede tanto o crescimento quanto a ignorância. Nada impede o crescimento. E eu estou falando não de crescimento numérico de igreja, meus irmãos. Eu estou falando do teu crescimento relacionamental com Cristo. O teu conhecimento primário com Cristo. O teu conhecimento íntegro com Cristo. Você precisa, eu preciso gastar tempo com a palavra de Deus. E então nós vemos que o segundo aspecto do texto que nós lemos diz respeito a discernir todas as coisas para o louvor da glória de Deus. Discernir todas as coisas para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos aprender a discernir como Deus tem agido e o que Deus tem feito. Nessa oração, como eu disse, Paulo lista 3 razões pelas quais o amor deve crescer. Em primeiro lugar, para que os crentes provem as coisas excelentes. E é interessante abrir uma aspas aqui, que provar não é no aspecto de sentir, é provar no aspecto de colocar à prova. Esse é o sentido de provar aqui. Não é de, eu vou provar para ver como é que... Não é isso. O que ele está falando é que provem as coisas mais excelentes, ou seja, prova, coloque à prova. Mais uma vez, uma palavra aqui é o discernimento. Mais uma vez. Esse deve nos levar e de levar os crentes a escolherem as coisas boas e rejeitarem as coisas más. Meus irmãos, Paulo usa a palavra provar, é uma palavra grega que diz dokimazein. Esse ele era um termo utilizado para provar um metal ou uma moeda com o fim de verificar se era genuíno, se era puro, se era sem mescla e se não tinha nenhuma falsificação. Então, Paulo utiliza esse termo para relacionar a fé cristã, da mesma forma que no mundo antigo eles provavam as moedas, os metais, para ver se eram de fato verdadeiros. Ralph Martin, um outro comentarista, diz que segundo o entendimento desse termo, é pôr sob teste, é colocar à prova. Quem lembra de matemática? Vamos tirar a prova real. Você fazia a equação e no final, lá no secundário, você tinha que tirar a prova real para ver se de fato era aquilo. É mais ou menos isso. Tirar, é velho, eu sei. Tirar a prova real. Tirar a prova real. Colocar sob teste, conforme vemos em 1 Tessalonicenses 5:21. Olha o que diz o texto. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Paulo aconselhando os irmãos de Tessalônica, vocês devem julgar. E aquilo que for bom, vocês devem reter. Porém, aquilo que for mal, vocês devem rejeitar. É o que Paulo está falando. E depois de julgar, então aceitar aquilo que é bom. Depois que for testado. Somente assim, meus irmãos, podemos ser sinceros e inculpáveis. Um amor maduro desemboca em uma sinceridade e em uma inculpabilidade. Sinceridade e inculpabilidade. Uma maneira de vida que é testemunha da verdade. Pois, se sinceridade tem a ver com a vida íntima, inculpabilidade tem a ver com a vida pública. É 2 aspectos, como eu falei, a vida íntima entre você e Deus e a sua vida pública de cristão lá fora. Isso é a vida cristã.
uma maneira de vida que é testemunhada pela verdade. Assim, o amor sincero e verdadeiro transborda a glória de Deus, através de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Vivendo uma vida íntegra e sincera para a glória de Deus. Vivendo uma vida intensamente para Deus. Para solidificarmos o que Paulo está dizendo, o que Paulo está ensinando em sua oração, devemos compreender um outro termo que ele usa, sincero. E esse termo ele é extraordinário. A palavra em grego, ela é eilikrines. Veja bem, meus irmãos, e ela pode ser usada de duas maneiras diferentes. Porque ela provém de uma palavra eile, que significa luz solar, e de uma outra palavra que é crineim, que significa julgar. Então, o que ele faz? Ele junta as duas palavras, e sendo assim a combinação dessas duas palavras, ele descreve o que é capaz de passar pela luz do sol, que é capaz de ser provado pela luz do sol, que pode ser exposto ao sol sem que pareça nenhuma falta, nenhuma rachadura. Deixa eu abrir um parênteses e explicar isso aqui para vocês. Como assim, pastor, ser provado pela luz do sol? Como passar pela prova da luz do sol? No mundo antigo, no Oriente, existia um comércio de vasos de cerâmica. E os comerciantes, quando os vasos eram falhos, rachados, o que eles faziam? Eles passavam uma cera no vaso, e então quem comprava, a primeira atitude era levantar o vaso ao sol. Se tivesse rachadura, transpareceria no sol. E aí surgiu-se aquela expressão em latina, sincero, ou seja, sem cera. É a junção de duas palavras. Então ele fala assim, que a vida cristã ela deve ser provada, para ser passada pela luz do sol, no aspecto de que não pode ser algo falso, não pode ser uma mentira, não pode ser uma falácia, tem que ser uma verdade para o louvor da glória de Deus. A sua vida cristã deve resplandecer a glória de Deus. Se não está resplandecendo a glória de Deus, nós precisamos repensar acerca do cristianismo que estamos vivendo. Viver a vida cristã tem que ser vivida de forma intensa. Então, como eu disse, da mesma forma que devemos viver a vida cristã, ela deve ser vivida sem medo de ela ser exposta à luz do sol. Sem medo de sermos colocados à prova se de fato somos cristãos ou não. Antes, a nossa vida cristã, assim como os filipenses, ela é uma vida que deve glorificar a Deus em todos os sentidos. Essa deve ser a vida cristã. E Paulo, ele continua na sua oração, dizendo que os crentes de Filipos devem ser inculpáveis. E a ideia do argumento dele é que os cristãos jamais se convertem em causa de tropeço para outra pessoa. Como cristão, aqueles irmãos de Filipos não deviam ser pedra de tropeço para outras pessoas. Da mesma forma como cristãos no tempo presente, nós não devemos ser pedra de tropeço para outras pessoas aderirem ao Evangelho. Você já ouviu aquela pessoa, eu não vou na igreja por causa do fulano, eu não vou na igreja por causa do ciclano. Esse fulano, esse ciclano, eles estão sendo pedra de tropeço para aquele irmão vir para a igreja, ou para aquela pessoa alcançar o Evangelho. Claro que Deus, na sua soberania, se Ele tiver que trabalhar, Ele vai trabalhar e vai trazer aquela pessoa. Mas nós devemos estar atentos como vivemos a vida cristã. Nós não devemos ser pedra de tropeço. Nós devemos ser inculpáveis, é o que Paulo está falando à igreja de Filipos e, consequentemente, também a nós. Hernandes Dias Lopes diz que o cristão é em si mesmo puro, mas com um amor e uma bondade que tal índole que atrai as demais pessoas para perto de si, porque elas vão querer saber, o que você tem de diferente? O que você tem em sua vida? É a graça de Deus, é a bondade, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus em te chamar para fazer fileira no Evangelho. Deus chama pessoas para o louvor da sua glória. Assim como os filipenses deviam viver intensamente para a glória de Deus, à luz da eternidade, como se Cristo voltasse a qualquer momento, nós também precisamos ter este pensamento de conduta. Devemos viver à luz da eternidade, como se Cristo voltasse
hoje. Não como se Cristo voltasse amanhã, como se Cristo voltasse hoje. E se Ele voltasse hoje, como está a sua vida? Como está a minha vida? Se Ele voltasse hoje, subiríamos ou ficaríamos? Nós não podemos colocar aquela interrogação na nossa cabeça, amanhã eu vou ser melhor. Não, você tem que ser melhor agora, é hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser. Veja bem que Paulo ele está falando para a igreja. Ele não está falando para não conversos. Paulo está direcionando a sua oração para a igreja de Filipos. Ou seja, mesmo estando preso, ele tinha apreço e cuidado pastoral por aqueles irmãos. Ele cuidava daqueles irmãos. E vejam bem, ele estava preso. Ele poderia sair ou ele poderia ser executado. Mas, no entanto, ele estava com o coração voltado para aqueles irmãos. E nós também precisamos disso. Esta esperança do retorno de Cristo nos motiva à santidade. Por isso dizemos que hoje somos melhores do que ontem e amanhã seremos melhores do que hoje. Meus irmãos, dia após dia estamos em um processo de santificação. A santificação ela é gradativa, ela é progressiva. Ela começa hoje e ela vai crescendo até a vinda de Cristo. Nós não seremos santos plenamente enquanto Cristo não voltar, mas nós estamos em um processo de santificação, em um processo de transformação. É por isso que hoje você é melhor do que ontem e amanhã você obrigatoriamente tem que ser melhor do que hoje. Porque, primeiro, você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo os conselhos santos da verdade de Deus. Então, nós temos que entender, nós temos que discernir o que Deus está fazendo e como Deus está fazendo. Dia após dia, estamos em um processo de santificação. Isso não quer dizer que não vamos errar. Isso não quer dizer que não vamos falhar. Mas que se falharmos, nós temos um juiz diante do Pai, um advogado que nos julga e que nos justifica plenamente, já fez de uma forma, de uma vez por todas, mas que nós seremos transformados de glória em glória. Nós não somos perfeitos. O povo cristão não é um povo perfeito, mas é um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, e dia após dia ele vai sendo transformado. É essa a consciência que nós devemos ter. E então nós chegamos no último aspecto que esses versos, do versos 9 a 11, têm a nos ensinar. Mediante Jesus Cristo, então, nós vivemos para a glória de Deus. Veja bem, meus irmãos, eu falei há pouco a respeito do dom do amor, dom do qual Paulo está orando, e ele deve ser manifestado através do fruto de justiça na vida daqueles irmãos. Paulo vê uma igreja cheia do fruto de justiça. E aqui nós devemos entender qual é o sentido da palavra justiça que Paulo emprega nesse texto. Qual é o sentido desta palavra? Nós devemos compreender para não interpretarmos ou não discernirmos isso de forma equivocada. A palavra aqui é tomada no sentido de justiça prática, interna, e não no aspecto de justificação. Não no aspecto de deixar limpo, não no aspecto de justificação de algo. Devemos lembrar que a justificação dos santos é um ato que foi realizado de uma vez por todas em Cristo Jesus, quando este morreu na cruz do Calvário para nos justificar. Esse é um aspecto da justificação que só Cristo fez. E ele fez de uma vez por todas, e não se repete mais. Ele já realizou a justificação dos santos na cruz do Calvário. Mas o que Paulo está relacionando aqui a respeito dos frutos de justiça é que eles vivam intensamente para a glória de Deus. Que eles deem frutos para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando. É importante entender que o meio para o fruto de justiça se expressa em nossas vidas somente por meio de Jesus Cristo. É Ele que faz com que os frutos de justiça se apareçam em nossas vidas. É Ele, por meio da sua graça, do seu poder, do seu Santo Espírito, que faz com que esses frutos sejam expressos através da minha, da sua e da vossa vida. É somente Cristo que pode fazer isso. Nós precisamos ter esse entendimento. Não produzimos frutos por nós mesmos. Nós não temos condições de produzir frutos. O fruto não é produção da própria igreja. A igreja de Canitão não produz fruto na sua vida.
A igreja, seja onde quer que seja, ela não produz fruto na sua vida. Somente Jesus Cristo pode produzir frutos. Somente Cristo pode nos frutificar. Ele é a seiva que faz com que nós frutifiquemos. Dele vem a força e o poder para vivermos uma vida cristã intensamente. Como já dissemos, quanto mais o conhecemos, mais o demonstramos em nossas vidas. Quanto mais vivemos, mais expressamos Ele. Em nossas ações, em nossos atos, em nosso falar, em nosso caminhar, em nosso silenciar. Porque uma prática que muito se esqueceu hoje em dia é a prática da solitude. Não é você ficar, se isolar como um eremita. Vai para a montanha e fica lá. Solitude é você aquietar o seu coração e ouvir Deus falar contigo por meio da sua palavra. É quando você lê a palavra, você senta, aquieta e espera Deus falar contigo. Porque nós somos imediatistas. Ó Deus, eu vou ler aqui um texto e fala comigo. É assim que nós nos comportamos. Nós precisamos praticar novamente a prática da solitude, a prática de ouvir Deus em silêncio. Ouvir Deus em silêncio. E aqui eu concordo com o reverendo Hernandes quando ele diz que o que há de bom em nós é obra de Cristo. Nós não temos nada de bom, meus irmãos. É Cristo agindo em nós e através de nós. Quando realizamos uma bondade, quando estendemos a mão, quando nos comprometemos em orar por um irmão, não é a sua bondade. Não é a nossa bondade. Porque primeiro nós somos maus. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é mau. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence de todo pecado e injustiça, ele trabalha em nós, e aí então ele trabalha através de nós, para o louvor da glória de Deus. Assim, meus irmãos, compreendemos que o fruto de justiça é uma obra exclusiva de Cristo, que ele realiza em nós, para a sua glória. Devemos ter isso em mente, que o propósito final da vida cristã é a glória de Deus. Já foi dito que o crente sem Deus, ele não é nada. Mas Deus sem o crente, ele continua sendo Deus. Deus não precisa de nós. Na sua infinita soberania e graça, ele entregou o seu Filho para nos resgatar. A Bíblia diz que ele veio resgatar homens falhos e pecadores. A igreja é um hospital de pessoas doentes. Não me leve a mal. A igreja é um lugar de pessoas pecadoras que precisam da graça e da misericórdia de Deus para viver para a glória de Deus. Por isso que você está na igreja. Todos nós somos nivelados. O que eu acho lindo no Evangelho é que ele nivela todo mundo. Não há classe, não há cor, não há status, todos são nivelados. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Eu não sou melhor do que vocês, vocês não são melhores do que eu. Nós somos iguais diante de Deus. Pecadores que precisam da graça e da misericórdia. Isso que somos, meus irmãos. Isso é comunhão. Entender que o outro precisa de Cristo como você precisa. Você não é mais espiritual do que o outro. Deus trabalhou na sua vida de forma diferente. Isso não quer dizer que Deus não vai trabalhar na vida de outro. Ele vai trabalhar no tempo dele, para a glória dele e para que ele seja glorificado. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo dele para que ele seja glorificado. Devemos ter isso em mente, que o propósito final é a glória de Deus. Já temos falado acerca deste assunto várias vezes aqui neste púlpito. Eu tenho falado, o pastor Leandro tem falado, o pastor Macmillan tem falado, o pastor Joaquim, quando vem, tem falado, o Trevor tem falado. Nós precisamos entender que nós devemos viver para a glória de Deus. Entregar as nossas vidas e viver para a glória de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quer comais ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, tudo vem dele. Tudo é por meio dele. E tudo é para ele. Romanos 11, 36. Porque dele,
Por ele e por meio dele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. A ele a glória para sempre. Amém. Deus é o fim último de todas as coisas. O verdadeiro cristão é aquele que entende o dever da responsabilidade e louva a Deus em qualquer circunstância. Pode tudo estar bem, como pode tudo estar mal. Ele vai continuar louvando a Deus. Lembra de Paulo? Onde Paulo está quando ele ora e intercede para os irmãos de Filipe? Paulo foi o maior apóstolo, foi o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igreja. Ele está preso em uma prisão marmetina. E lá em 2 Timóteo ele vai relatar a sua última prisão, que ele fala, traga a capa. Meus irmãos, Paulo estava com frio na prisão, ao ponto dele pedir para que as pessoas que fossem trouxessem a ele a capa. No conceito da igreja contemporânea, Paulo seria um fracassado, porque ele não tinha posse, ele não tinha carrão, ele não tinha uma igreja com milhões de membros. Ele era um fracassado no conceito da igreja contemporânea. Mas a Bíblia diz que este homem, que estava ali naquela prisão, em Roma, está intercedendo pelos irmãos de Filipos. Está buscando para que aquela comunidade cresça em conhecimento, cresça em pleno conhecimento da verdade, para que eles vivam esta verdade. E eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo que Deus, ele precisa ser adorado, ele é adorado em qualquer circunstância. Aquele que dá crédito e honra é aquele que é digno ao ser da glória, ou seja, Jesus Cristo. Nós devemos glorificar a Deus, porque este é o fim único do homem. Glorificar a Deus é gozá-lo para sempre, em toda e em qualquer circunstância. Meus irmãos, e eu encerro essa exposição com a linha de raciocínio de D.A. Moutier, que diz: a sublime oração de Paulo expressa que Deus, o Pai, está incessantemente trabalhando para a glória do Filho. E o Filho está incessantemente trabalhando para a glória do Pai. Meus irmãos, nós só podemos compreender isso através do poder do Espírito Santo, de Deus atuando em nossas vidas. Somente assim, quando Ele age em nós, nós poderemos então viver para a glória de Deus. Esta é uma oração que nos faz pensar a respeito de como estamos vivendo. E a minha pergunta para mim e para vocês é: vivemos para a glória de Deus? Se não, que nos arrependamos e nos voltemos para Cristo, para viver para a glória de Deus. Porque todos nós, um dia, nos compareceremos diante do Senhor dos Senhores. Todos nós, seja adulto, seja ancião, seja jovem, seja criança, todos comparecerão diante de Deus. Eu sempre costumo usar uma frase que muitas das vezes as pessoas, eu acho que não compreendem. Uma coisa é você ir para a eternidade com Deus. Outra coisa é você ir para a eternidade sem Deus. E todos vão para a eternidade, sem exceção. Todos vão para a eternidade. A questão é onde você quer passar a sua eternidade. Com Deus ou com a ausência de Deus? E aí é um problema. Se a sua eternidade for com a ausência de Deus, é um problema. Mas se a sua eternidade for ao lado de Deus, glorificando e deleitando-se nele constantemente, aí, meu irmão, você completou a carreira proposta. Que Deus possa te abençoar. E que essa oração de Paulo, e esses aspectos que nós vimos nessa oração, possa transformar as nossas vidas para o louvor da glória de Deus. Vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, quão grande é a sua bondade para conosco, Senhor. Somos tão falhos, somos tão mesquinhos, tão pecadores, mas mesmo assim o Senhor, ó Pai, enviou o Teu Filho para que nós fôssemos alcançados e resgatados pelo poder da Sua graça expressa na vida do Teu Filho na cruz do Calvário. O sangue que for vertido, Senhor, é o sangue que nos purifica, é o sangue que nos transforma, que nos resgata, que nos redime para vivermos uma vida superlativa para o louvor da Sua glória.
Ó Deus, quão carente do Teu Espírito Santo nós somos para viver, para compreender a altura, a largura e a profundidade de uma vida cristã, Senhor. Ser cristão não é apenas, ó Deus, nos encontrarmos semana após semana, termos confraternizações, nos alegrarmos juntos, mas ser cristão é nos amarmos e nos importarmos com o progresso e com o crescimento espiritual de uns pelos outros, através da sua palavra, Senhor. Somente o Teu Espírito Santo pode fazer com que nós compreendamos, ó Senhor. Somente o Teu Espírito Santo pode tirar as vendas que estão nos nossos olhos, tirar os tapões que estão nos nossos ouvidos, para compreendermos, ó Senhor, a Sua palavra, e que ela seja eficaz em nossas vidas, ó Senhor. Que ela seja eficaz no seio da Tua igreja, e que a Tua igreja compreenda, Senhor, aquilo que fizeste de uma vez por todas, há centenas, há milhões de anos atrás, ó Senhor. Há pelo menos 2000 anos atrás, o Senhor, ó Pai, entregou-se voluntariamente no Calvário para resgatar um povo, Senhor. Um povo seu, um povo escolhido, um povo chamado para viver para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, porque somos falhos. Por nós mesmos, ó Deus, nós não conseguimos. Tantas coisas tentam, Senhor, nos roubar da Tua presença. Tantas coisas tentam, Senhor, nos sequestrar da Tua graça, nos tirar da Tua presença, Senhor, tantas coisas. Mas que os nossos olhos, ó Senhor, possam nesta noite voltar-se para Ti. Que possamos, ó Senhor, nos arrepender, ó Deus, das nossas atitudes e nos voltarmos com um coração contrito e quebrantado, conforme o salmista diz, ó Senhor. Que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezaria. Meu Deus, tem misericórdia do Teu povo. Não apenas o Teu povo que está aqui em Canintal, nesta noite ouvindo a Tua palavra, mas o Teu povo que está espalhado no cosmos, ó Senhor. O Teu povo que está espalhado pela face da terra, Senhor, em qualquer país, que o Senhor possa, Senhor, abrir os olhos espirituais do Teu povo, que eles possam compreender a Tua graça, compreender a verdade do Evangelho, compreender a verdade da cruz, ó Senhor, e serem transformados. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Teu Espírito Santo pode alcançar o inalcançável. Somente Cristo, de uma vez por todas, pode realizar um ato que alcançou aquilo que é inalcançável, Senhor. Somente o Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, a fim de que todas as nossas ações sejam para o louvor da Sua glória, Pai. Assim eu oro e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.